Glória a Jesus. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor nessa noite, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. Nós iremos ler do versículo 18 ao versículo de número 20. Mateus 18, do versículo 18 ao versículo 20. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. E também vos digo, que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem tomar assento nesta noite. O texto que nós lemos, meus amados irmãos, fala justamente do poder que a igreja tem. E esse poder é um poder coletivo. Não é apenas um poder individual. Fala de uma oração que é respondida, mas não é uma oração apenas individual ou específica, é uma oração também coletiva. Da mesma forma, a reunião, ela é especial, porque também é uma reunião que é coletiva. Diz o texto que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E eu faço questão de expressar essa fala coletiva, dando importância ao coletivismo que há na igreja, justamente, meus amados irmãos, porque nem todos conseguem ter essa visão da igreja de Cristo, que é um corpo, que é um coletivo. Porque existem muitos que no decorrer da história, particularmente a Igreja Católica Apostólica Romana, que quis destacar, irmãos, em alguns um poder especial. Particularmente, não apenas a alguns, mas de uma forma mais extrema, a própria pessoa daquele que nós chamamos de Papa, que no decorrer da história ganhou um grande, irmãos, poder sobre os homens. E assim como o Império Romano, irmãos, não começou de uma vez só, o Império Romano, aquele que conquistou várias nações, povos, e paulatinamente foi fortalecendo suas conquistas, seus exércitos, levou séculos para chegar a essa posição, até ser chamada de Roma eterna. Da mesma maneira, irmãos, essa doutrina de um Papa, ela não surgiu de uma vez, ela também foi produzida no decorrer dos séculos. Mas para nós, irmãos, que já estamos no seio da igreja evangélica, talvez nós não compreendamos muito bem o que significa um Papa para a doutrina católica, ou para os fiéis católicos, melhor dizendo. Existem algumas palavras, irmãos, que eles acreditam que, segundo eles, irmãos, é correto ser assim, é o certo ser assim, porque assim foram ensinados. E eu queria nessa noite compartilhar algumas palavras acerca dessa concepção do que é o Papa para eles. O Papa é o vigário de Cristo. Ele é o ponto central da igreja. Ele tem o poder pleno, supremo e universal.
de exercer o poder livremente, é investido de toda a autoridade divina. Nele há o poder supremo. E nele está o governo de todas as almas. Ele preside e controla o rebanho de Deus. Portanto, irmãos, para eles, os católicos romanos, essa doutrina foi ensinada pouco a pouco, até chegar no ápice de que o Papa seria, meus amados irmãos, infalível nos seus ensinamentos e nas suas doutrinas. E esse respaldo, irmãos, como eu disse aqui, foi conquistado pouco a pouco. Mas essa investidura papal, ela teve mais, meus amados irmãos, uma aparência imperial, uma aparência de império, do que propriamente, irmãos, um servo segundo a Escritura Sagrada, a qual nós vemos na palavra de Deus que aqueles que realmente, irmãos, são chamados para Deus, eles têm um serviço de servir a igreja. Não de uma visão, irmãos, de pomposidade, de realeza. Porque apesar, irmãos, do Império Romano ter caído no século IV, com a queda do Império Romano ali no Ocidente, a Igreja Católica Romana, irmãos, com os seus líderes, com os seus patriarcas, quis manter justamente essa pomposidade, a coroa, essa aparência, irmãos, de império. Ficou mais parecido, como eu quero aqui reafirmar, com o Império Romano, que já caíra, do que com a própria igreja, irmãos, de Cristo Jesus. E para, irmãos, chegar a essa afirmação de que deve existir um homem que deve dominar a igreja e deve estar acima de todos os demais, foi necessário, irmãos, pegarem interpretações de textos bíblicos, ou pelo menos pegaram uma passagem do Novo Testamento, de Mateus 16, 18, para dizer, irmãos, que Cristo Jesus escolhera Pedro para ser, meus amados irmãos, um homem pelo qual a igreja de Cristo Jesus seria edificada. Por isso o título de sumo pontífice. Na realidade, essa expressão, irmãos, era uma expressão de uma religiosidade romana antes que houvesse igreja católica no antigo Império Romano. E segundo, irmãos, esta passagem de Mateus 16, 18, Jesus escolheu, irmãos, o apóstolo Pedro para que nele fosse fundamentada a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde nele haveria a supremacia, no qual nele, irmãos, estaria a rocha, o primeiro papa que seria infalível, em que questão de fé, de doutrina, passaria os ensinamentos, meus amados irmãos, a todos os fiéis. Porém, o que a Bíblia ensina acerca disso é de que, meus amados irmãos, existe uma rocha, que é Jesus, que não pode ser colocada um fundamento além do qual aquele que já foi posto. Vejamos o que a Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios, capítulo de número 3. 1 Coríntios, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 10. Ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, a qual é Jesus Cristo. Diz assim, capítulo 3, a partir do versículo de número 10. Segundo, vamos ler a partir do versículo 8.
Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, o fundamento da igreja, Paulo vai dizer aqui que não é Pedro. O fundamento é a pessoa de Jesus. O próprio texto de Mateus 3,16 vai dizer que ele, Jesus, estabeleceria, meus amados irmãos, a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Aliás, se Pedro, irmãos, fosse algum fundamento, ele não seria o único fundamento. Ainda que possa haver, irmãos, um fundamento secundário, a qual está fundamentado sobre Jesus Cristo, Pedro não seria o único fundamento. Porque a igreja de Cristo está fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos e profetas. Não haveria, irmãos, uma primazia na pessoa do apóstolo Pedro. Porque assim como ele, os outros apóstolos, ou discípulos, ou profetas, teriam, irmãos, eficácia, eficiência, nisso que Paulo chamou de cooperadores da obra de Deus. Vejamos o que diz a Bíblia em Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 20, o Efésios 2:20. Diz assim: edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Portanto, irmão, se Pedro fosse o fundamento da igreja, ele seria, juntamente com outros, como Paulo vai dizer aqui em Efésios, não haveria apenas ele. Diz o texto que há o fundamento dos apóstolos, de profetas, que Jesus é a principal pedra de esquina, como diz aqui, irmãos, a palavra de Deus. Portanto, se Pedro é um fundamento, o secundário, os outros também o são. A igreja não está fundamentada sobre Pedro, está fundamentada sobre Jesus, a qual os outros apóstolos são, irmãos, pedrinhas, a qual participam deste fundamento. E nós podemos, meus irmãos, ver isso ainda mais em outros textos da palavra de Deus. Em Atos, capítulo de número 2, vejamos o que diz também a palavra em Atos 2, a partir do versículo de número 42. Atos 2, versículo de número 42. Diz assim a Escritura Sagrada: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Se Pedro, irmãos, fosse o fundamento exclusivo, único, o texto deveria dizer: e perseveravam na doutrina do apóstolo Pedro. Mas o texto não diz, irmão, na doutrina do apóstolo Pedro, ainda que ele venha estar incluído nesta passagem, mas perseveravam na doutrina dos apóstolos, a qual Pedro também fazia parte. Repito, quer dizer, irmãos, que não havia exclusividade na pessoa de Pedro. E nós vemos isso, irmão, no decorrer de todo o Novo Testamento. Quando surge o problema na igreja de Jerusalém, no capítulo de número 15, nós vamos perceber, irmãos, que Pedro, ele dá início ao assunto.
de que, meus amados irmãos, os gentios estavam recebendo a palavra, como Cornélio, que se converteu com a mensagem do apóstolo Pedro, a qual, pregando o evangelho, também foram cheios do Espírito Santo, e vai argumentar que eles também deveriam ser batizados, irmãos, nas águas, porque receberam também o Espírito Santo, os gentios. Pedro dá a introdução, meus amados irmãos, ao assunto. Mas no final do versículo do capítulo de número 15, do versículo 13 ao 21, meus irmãos, a questão é levada não apenas exclusivamente para que Pedro resolva aquela situação, mas que juntamente com os mais discípulos que estavam lá, com os bispos que estavam lá, Tiago, irmãos, que era pastor de Jerusalém, ele dá a palavra final. Vejamos aí, em Atos capítulo de número 15, a partir do versículo de números 13 em diante. Atos 15, do 13 em diante. Vamos ler primeiro o 6. Primeiro a partir do 6, diz assim: Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: Varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E deu-lhes conhecer os corações, e deu testemunho, dando o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo-se sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem vossos pais, nem vós pudestes suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles e entre os gentios. Portanto, irmão, nós vemos a participação de todos, a participação de Pedro, a participação de Barnabé, a participação dos apóstolos, os demais anciãos que haviam ali em Jerusalém. Versículo 13. E havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordarem as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto voltarei e retificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor de todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que quão conhecidas são desde da eternidade. Portanto, irmão, Tiago aqui, ele vai dar a palavra final acerca desse negócio, irmão, que estava acontecendo, essa discussão que estava acontecendo, irmãos, em Jerusalém. Mas em em Mateus 16, 18, a qual fala sobre isso, que tu és Pedro, ou pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Nessa expressão, o mais importante, irmãos, é a confissão que Pedro reconhece. É sobre a confissão de Pedro que a igreja está fundamentada. Porque a expressão lá, no original, no grego, a qual Jesus chama Pedro, no original grego, irmãos, é pedrinha. Não existe nenhuma passagem do Novo Testamento, no grego, em que quando Jesus chama Pedro de Petros, no grego, Petros, significa, irmãos, uma pedra, ou uma rocha, melhor dizendo. O sentido do grego, irmãos, é pedrinha. Vejamos o texto lá em Mateus 16, 18.
Mateus capítulo 16, versículo de número 18, diz assim. Vamos ler o contexto para melhor entendermos. Versículo 17. Jesus respondendo disse, vamos ler o 16, né? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro aqui faz uma confissão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Este Pedro, irmãos, aqui a qual Jesus fala no original, como eu aqui digo e repito, quer dizer pedrinha no original, Petros. Mas na hora que Jesus, meus amados irmãos, vai continuar essa expressão, Jesus vai dizer: e sob esta pedra, ou Petra, que quer dizer, irmãos, rocha, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não diz: sobre ti eu edificarei a minha igreja. Jesus, irmãos, na hora de reafirmar, ele não usa a expressão, irmãos, pedrinha ou Petros, ele usa a expressão, irmãos, pedra. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E Pedro, irmãos, vai reconhecer isso em textos posteriores. Ele vai dizer que Jesus é a principal pedra de esquina. Ele vai dizer, irmãos, que Jesus, que é a principal pedra de esquina, pedra angular, ela foi rejeitada pelos homens. Porém, meus irmãos, Jesus nos elegeu como pedras eleitas, ou pedrinhas eleitas e preciosas. Portanto, irmãos, não há base bíblica para acreditar, irmãos, que a igreja de Jesus está fundamentada sobre Pedro, e nem que houvesse uma sucessão. Porque, imaginemos só, se houvesse, irmãos, uma sucessão desta pedra, a qual estava fundamentada sobre Pedro, e houvesse, irmãos, uma sucessão, ou seja, que depois que Pedro, irmãos, morreu, levantou-se outro que substituísse Pedro com o nome de Papa, e morresse outro e substituísse Pedro, ou seja, progressivamente houvesse essa sucessão, seria, irmãos, Pedro a principal pedra de esquina, a rocha com a igreja está fundamentada, e seria um fundamento sobre outro fundamento. Um fundamento, irmão, não está sobre outro fundamento. Não seria, irmãos, algo que seria viável ao alicerce da igreja, e sobre, irmãos, o alicerce, sobre o fundamento, se edifica. Se Pedro fosse o fundamento, seriam, irmãos, vários fundamentos, séculos após séculos, até chegar ao dia de hoje. Mas Paulo vai dizer: veja cada um como edifica sobre o fundamento, irmãos, que já está posto. Aliás, se houvesse sucessão papal, baseado, irmãos, em Pedro, a palavra papa nem existe na Bíblia Sagrada, melhor dizendo, deveria também, irmãos, existir a sucessão apostólica. Porque os apóstolos também cessaram. Não existem mais, irmãos, apóstolos. Eram apenas aqueles que Jesus escolheu, os 12. Note o que eu estou dizendo. Se Pedro fosse o fundamento e houvesse uma sucessão, seriam, irmãos, vários fundamentos, séculos após séculos, um fundamento sendo colocado sobre o outro. Mas, irmãos, quem é o fundamento é Jesus, não é Pedro. Não há essa sucessão em cima de Pedro. E eu digo mais: quem foi que disse que é Roma, irmãos? Porque a sucessão apostólica, ou melhor dizendo, a sucessão papal, segundo o que eles acreditam, ela está
localizada, é melhor dizer, em Roma. Por que Roma? Porque seria, irmãos, de Roma que viria o sumo pontífice. Porque Jesus escolheria, irmãos, Roma, para que assim fosse, irmãos, de lá a igreja em todo o mundo dominada. Na realidade, irmãos, a palavra de Deus fala sobre Roma no Apocalipse, dizendo, irmãos, que ela é um chifre menor, cumprindo, irmãos, as profecias do livro de Apocalipse, que nos últimos tempos, irmãos, seria castigada pelo Senhor, sofreria o juízo de Deus. Portanto, meus amados irmãos, não há sucessão apostólica, e a igreja não está, meus amados irmãos, fundamentada sobre um homem, a qual chama-se o Papa, segundo a palavra de Deus. Santo Agostinho de Hipona, irmãos, reconhecia isso. Santo Agostinho de Hipona, no século IV, disse o seguinte: Santo Agostinho ensinava que a pedra de Mateus 16, 18, era o próprio Cristo. Ele disse: Pedro era conhecido como Simão Petrus, e não Simão Petra, ou seja, rocha. Pedro foi pastor de ovelhas e não pastor de pastores. Jesus Cristo, irmãos, é que é o pastor dos pastores, porque ele é o fundamento. Não apenas, irmão, Santo Agostinho de Hipona acreditava nisso, mas outros pais da igreja na história não acreditavam, irmãos, nessa sucessão apostólica. E aqui eu repito o que disse no começo: assim, irmãos, como Roma surgiu como um grande império, e não foi de uma vez, levou séculos para chegar àquela posição. Da mesma forma, irmãos, a doutrina católica do Papa ser aquele que domina sobre todos os demais, de ele ser infalível, não foi de uma vez. Somente, irmão, no século XIX é que veio, irmãos, essa doutrina nova de que, meus amados irmãos, o Papa seria alguém infalível. E eu digo mais: se Pedro, irmãos, fosse o apóstolo escolhido para que a igreja fosse edificada, e se o Papa é infalível, Pedro deveria, irmãos, também ser infalível. E nós vemos, irmãos, em Gálatas, Pedro tendo, irmãos, um comportamento dúbio, aonde se comportava de uma maneira com os judeus e de outra maneira, irmãos, com os gentios, ao ponto de ter sido chamado a atenção pelo apóstolo Paulo. Vejamos lá em Gálatas capítulo de número 2. Gálatas capítulo de número 2. Gálatas 2. Deixa eu achar aqui o versículo, se não me engano, irmãos, versículo de número 9. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Está no capítulo 2, não achei aqui o versículo, mas vamos ler a partir do versículo de número 6. Talvez esteja aqui, senão a gente vai procurar mais um pouquinho. Vamos ler a partir do 6. E quanto àqueles que pareciam ter alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo que pareciam ser alguma coisa. Se alguém sabe me dizer, se alguém sabe, irmãos, o versículo 11, nós íamos chegar lá, né? É minha pressa, né? A partir do versículo de 9: E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas da graça que se me havia dado, note, novamente nós encontramos aqui, meus amados irmãos, neste versículo, o plural, de que, meus irmãos, não havia primazia no apóstolo Pedro. Vou ler novamente o versículo 9: E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, meus irmãos, e as colunas, a graça que me havia dado, deram a nós destas, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e ele a incircuncisão,
recomendando somente que nos lembrássemos dos pobres e os que também procurei fazer a diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que algum tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que a Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Pedro, irmãos, é repreendido. Pedro, irmãos, agiu com dissimulação. Ou seja, irmãos, se o Papa, irmãos, era infalível, como dizem eles, Pedro, irmãos, se fosse ali o início de um papado, Pedro também deveria, irmãos, ser infalível. Portanto, irmãos, a doutrina do Papa infalível, ou de ao ver o Papa, não foi inspirado na Escritura Sagrada, não foi inspirado, irmãos, na Palavra de Deus, foi inspirado, irmãos, em orgulho, em egoísmo, em poder, em pomposidade, em sentir, irmãos, o gosto de ter, irmãos, o poder e querer dominar sobre os povos, sobre as nações e sobre todas, irmãos, as igrejas. Portanto, irmãos, a doutrina papal, ela é antibíblica, não está, irmãos, na palavra de Deus. E o próprio Pedro, como eu disse aqui, reconhece isso. Vejamos aí, 1 Pedro 2, 4 e 9. 1 Pedro, capítulo de número 2, o versículo 4 e 9, diz assim: primeira epístola de Pedro, diz assim, do 4 ao 9: e chegando-os para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para vos oferecer sacrifícios espirituais por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para nós mas para vós os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcanceis a misericórdia. Pedro reconhece, irmãos, que Jesus é a principal pedra de esquina, que ela, irmãos, é eleita e preciosa. Portanto, meus amados irmãos, se Pedro fosse a fundamentação da igreja, a igreja, irmãos, estaria perdida. Meus irmãos, se há alguém que pode se chamar, irmãos, que tomou o lugar de Jesus, esse não foi Pedro. Esse, irmãos, não foi algum papa que tenha vindo de alguma sucessão apostólica através de Pedro. Na Bíblia Sagrada, irmãos, o poder é de Jesus Cristo, a igreja é dele. Mas, irmãos, se tivéssemos que escolher alguém que sucedesse, irmão, Jesus Cristo aqui na terra, a palavra de Deus diz, irmãos, foi Jesus quem escolheu. E quem Jesus escolheu para ser, irmãos, o seu vigário, não foi Pedro, não foi Papa, foi a pessoa do Espírito Santo.
Foi Jesus quem disse: eu vou para o céu, eu vou subir ao céu, mas quando eu for, eu vou enviar outro Consolador, e Ele estará convosco para sempre. Meus amados irmãos, o Papa tenta tomar o lugar de Pedro. Pedro, irmãos, é colocado na doutrina católica como alguém, meus irmãos, a qual Jesus lhe deu uma primazia. Isso não está na Bíblia, não está no Novo Testamento. Meus irmãos, o Papa tenta tomar o lugar do Espírito Santo como sendo, irmãos, o vigário, aonde a igreja está unida. A igreja não está unida, irmãos, num homem natural, num homem comum que é falho. A igreja, irmão, não está presidida, ela não existe, irmãos, a ligação dela não está ligada pelo homem, porque Paulo vai dizer em Efésios, irmãos, 4, meus irmãos, que a igreja, ela está unida na unidade do Espírito Santo. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo, irmãos, de número 4. Vejamos aí. Efésios, capítulo número 4, a partir do versículo de número 1. Efésios 4, versículo de número 1. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andemos como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade, meus irmãos, está no Espírito Santo. É o Espírito Santo, meus amados irmãos, que mantém a igreja unida. E Paulo continua, porque, irmãos, nessa unidade da paz, do vínculo da paz pelo Espírito Santo, há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamadas a uma só esperança, uma só vocação, porque existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aqui não fala de Pedro, aqui fala do Espírito, aqui fala de Deus, aqui fala de Jesus, porque a igreja está unida na pessoa do Espírito Santo, meus amados irmãos. Meus irmãos, mas alguns vão dizer: mas pastor, o texto ali vai dizer em muitas passagens que Jesus deu a Pedro, irmãos, a chave do inferno. Deu as chaves. A igreja católica romana, irmão, tem um problema com a interpretação bíblica que até uma criança entende. Até uma criança, irmão, entende que quando Jesus está dizendo que Ele é a porta, Ele não é uma porta, irmão, de madeira, é uma porta simbólica. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Quando, irmão, a passagem no Novo Testamento que Jesus diz que Ele é, meus irmãos, beber da sua carne e seu sangue, meus irmãos, até uma criança entende que aquilo ali é uma linguagem simbólica, que não é comer fisicamente o corpo e beber o sangue literalmente, é algo, irmão, simbólico, espiritual. Mas a igreja católica tem um problema, irmãos, cruel, em querer interpretar, irmãos, aquilo que é figurado, simbólico, e trazer, irmãos, para a forma real, como se fosse ali, de uma forma do jeito que está se falando. As chaves ali, meus amados irmãos, a qual Jesus diz para Pedro, não é a chave, irmão, física, material, claro que não. A chave, irmãos, são as portas da mensagem do Evangelho. Quando, irmãos, a mensagem do Evangelho é pregada, meus irmãos, as portas do céu se abrem. Meus irmãos, o nome de Jesus é pregado, é anunciado, a esperança para o homem se arrepender, uma chave a qual Jesus não deu apenas a Pedro, mas que também deu aos demais apóstolos. Deu também aos demais discípulos, quando eles fossem pregar a palavra, quando eles fossem pregar o Evangelho. Pedro usou essa chave, pastor? Usou. Em Atos capítulo 2, Pedro
Pedro foi cheio do Espírito Santo, mas ele não foi sozinho. Ele foi cheio do Espírito Santo, irmãos, com 120 irmãos, inclusive ele. E Pedro, tomando a frente, irmãos, começou a pregar a palavra. E naquele momento, irmãos, ele usou a chave com a pregação do Evangelho. Os apóstolos, os discípulos, todos eles pregaram a palavra, e cada vez que pregava a palavra, irmãos, essa porta de salvação era aberta. Por isso o texto que nós lemos inicialmente, meus irmãos, vejamos novamente, em Mateus capítulo 18, em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 18, o poder, a oração, a simplicidade, irmão, da igreja cristã, ela está no coletivo. Por isso que eu iniciei essa mensagem, meus irmãos, valorizando a igreja, o corpo de Cristo, o coletivo. Vejamos aí a partir do versículo 18: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aqui não, Jesus não fala somente a Pedro, Jesus fala aos discípulos: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, tudo que vocês desligarem na terra será desligado, irmãos, no céu. É a promessa de poder, é a promessa, irmão, do Espírito Santo, é a promessa, irmão, do poder para pregar o Evangelho. Por isso, crente em Jesus, não se ache pequena coisa, não se ache que uma mensagem no culto campal é uma coisa, irmãos, ilusória, é uma coisa, meus irmãos, que não tem efeito, é uma coisa, irmãos, costumeira, que não tem efeito algum para o homem. Quando nós estamos pregando a palavra de Deus, irmãos, seja no ônibus, seja na praça, seja na rua, seja na igreja, irmão, nós estamos ligando no céu. O Espírito Santo, irmãos, é ativado, porque, irmãos, tudo que a igreja liga no céu, meus irmãos, nessa hora se liga. Meu irmão, o Espírito Santo se ativa para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Meus irmãos, que possamos olhar para as promessas de Jesus. Não é em vão quando evangelizamos, não é em vão quando pregamos a palavra de Deus. Quando você prega, irmãos, Deus está ligando, você está ligando, para que Deus possa salvar, operar grandes coisas no meio da igreja. E não é quando o pastor ligar, não é quando o pastor B ligar ou o pastor A ligar, é quando a igreja ligar, é quando você ligar. Não importa, irmãos, o seu título, não importa, irmão, em que situação você se encontra, uma posição na igreja de reconhecimento, é quando a igreja liga, não é quando o Papa ligar, o apóstolo ligar, o fulano ligar, é quando a igreja ligar. Aleluia! Tudo que ligares, irmão, na terra será ligado no céu. É a mensagem do Evangelho que Pedro recebeu, que os discípulos receberam, que nós recebemos, que a igreja recebeu. Deus está, irmãos, contemplando isso. Deus está vendo isso. Deus está enxergando isso. Você que não quer enxergar. É a frieza espiritual que tira a sua visão, a nossa visão, de não querer enxergar. Mas enquanto você não quer enxergar, Deus está olhando, porque já está ligado, irmão. Já está ligado. Mas como Deus vai operar, irmão, se falta fé? Se já está ligado, irmão, e você não tá vendo? Meus irmãos, ventilador ligado faz barulho, liquidificador ligado faz barulho, batedeira ligada faz barulho, TV ligada faz barulho, quente ligado faz barulho. Faz barulho, irmão, porque está ligado. Não seja surdo, não seja cego para não enxergar e para não ouvir que já está ligado o poder de Deus.
Mas a segunda parte é, irmãos, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, pedir isso será feito por meu Pai que está no céu. Note, a oração também está ligada. Se vocês concordarem, se dois concordarem em oração acerca de uma coisa, irmãos, está ligado também, será respondido, será ouvido pelo Senhor. Por isso que as nossas orações não são vãs no meio da igreja. Nós temos orado, temos clamado, irmão, temos pedido para que Deus possa agir, para que Deus possa operar, para que Deus possa responder. Mas saibamos de uma coisa: Deus está vendo cada oração, cada clamor, porque a oração que funciona não é só do pastor, a oração que funciona não é só do mestre, não é só do evangelista. A oração que funciona é a oração da igreja, é a oração da igreja, é a oração coletiva, é a oração de todos os irmãos. É o que Jesus está dizendo aqui. Se vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedir, é aqui mesmo, não é na terra, é onde você pisa, é nesse mundo aqui que nós vivemos. Se você concordar aqui, meus amados irmãos, será feito por nosso Pai que está no céu. Nós estamos aqui, Ele está lá, mas quem diz que é impedimento para Ele, irmão, de lá Ele manda a resposta do céu. Aleluia! Porque, meus irmãos, não é a oração de um papa que tem mais poder, ou de um pastor, é a oração da igreja, é a sua oração. Não menospreze a sua oração, não menospreze o seu clamor, mas também não ache você que a sua oração é mais especial do que os outros. É a oração da igreja. A sua é boa, a sua é maravilhosa, a sua funciona, a sua Deus escuta, mas a minha também, e a do seu irmão também. Louvado seja Deus. E o versículo 20 vai dizer: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A simplicidade, irmãos da igreja. Pode não ter batucada, pode não ter bateria, pode não ter, meus irmãos, orquestra, mas se tiverem 2 ou 3 na simplicidade, reunidos em nome de Jesus, Ele está, irmão, no nosso meio. Como a irmã Regina disse uma vez, eu visitava a igreja acolá, tinha tudo, tinha muita coisa, mas eu resolvi visitar uma igreja bem simplesinha, e lá eu senti a presença de Deus no meio dos irmãos. Era simples, era pouca gente, mas estavam reunidos, irmão, no nome de Jesus. Não estamos reunidos, irmãos, em nome de nós mesmos. Não queremos ser, irmãos, grandes ou ser estrelas que venham se destacar numa posição ou falar mais do que qualquer um. Nós não queremos, irmãos, ser taxados do profeta A, profeta B, profeta C. Nós só queremos estar reunidos em nome de Jesus. Só isso e nada mais. Para isso, irmão, nos basta. Nós não queremos ser, irmãos, um clube, ter uma aparência, irmãos, grandiosa que atrai as pessoas por uma palavra motivacional. Não! Nós só queremos estar reunidos em nome de Jesus. Só isso, pastor, é o que basta para nós, estar reunidos em nome de Jesus. E se for só isso, irmão, Ele se faz presente, Ele está no meio de nós. Não adianta muita coisa, irmãos, por aí, se não se reúne em nome de Jesus. Jesus não está lá. Mas se você na sua casa, se você no seu trabalho, se você na igreja, de forma assim, se reúne em nome dEle, Ele está no meio da igreja. E passeia, meus amados irmãos, no nosso meio. Portanto, não desvalorize a sua pregação, não desvalorize a sua oração, não desvalorize a sua reunião com os irmãos, porque em tudo isso, Deus ouve a oração
Deus abre a porta do céu para operar com o Espírito Santo, e Jesus, irmão, vai na frente andando conosco, porque é assim que Deus espera. O Papa, irmãos, ele quer ser o grande Salvador. Ele quer que todos estejam reunidos, irmãos, em redor dele. O mundo está clamando, irmãos, por um grande líder religioso. Alguns de muitas religiões estão dizendo: o Papa pode ser alguém que nos represente. De várias religiões estão dizendo isso. Mas nós só confiamos em um, que é Jesus, que, irmãos, disse: eu vos dou a paz, eu não vos dou como o mundo a dar, eu vos dou a verdadeira paz. Nós não precisamos de um líder religioso, nós já estamos satisfeitos com Jesus, irmãos. Portanto, vamos, meus irmãos, guardar essa simplicidade, de que tudo que nós realizamos, de que tudo que nós fazemos, meus irmãos, Jesus está ouvindo, escutando e testemunhando para a glória de Deus. Vamos ficar de pé nessa noite em nome de Jesus. Irmão Aristide, os irmãos que louvam, Rubens, Heitor.